Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Provérbios, nós iniciamos ontem Provérbios capítulo 1. Hoje o capítulo é o capítulo 2 de Provérbios e como eu sempre encorajo os irmãos, se for possível, leiam o capítulo do dia com antecedência, leiam antes de ouvir o áudio, para ficar mais agradável ali a hora que você vai ouvir. Por quê? Porque aí você já fez a leitura, você já sabe do que está sendo falado, ministrado, fica algo até mais fácil para compreender. Mas se não for possível, ok, mas eu encorajo você, mesmo que não seja possível ler antes, mas leia depois o capítulo 2 de Provérbios. Então eu quero compartilhar com os irmãos um devocional dos versículos 1 até o 8. Eu tô lendo na versão Almeida Revista e Corrigida. Está escrito assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, e como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Aleluia! Amados, esses primeiros capítulos do livro de Provérbios falam claramente sobre a verdadeira sabedoria. Nós vimos ontem, eu já mencionei com os irmãos, citei 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que a Bíblia nos deixa claro que a sabedoria é o próprio Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, fala que é por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós. Amados, Cristo Jesus é a personificação da sabedoria de Deus. Então, quando nós lemos Provérbios hoje, compreendendo isso, nós entendemos que essa sabedoria, essa verdadeira sabedoria, é o próprio Cristo Jesus. E aí a Bíblia nos diz aqui que nós devemos o quê? Estar atentos à sabedoria. Precisamos nos inclinar, precisamos abrir completamente o nosso coração para conhecer e receber a sabedoria. Olha que incrível, amados, que diz que se nós procurarmos, assim como procuramos os tesouros escondidos, se nós buscarmos pela sabedoria, assim como buscamos a prata, assim como buscamos as coisas materiais, o dinheiro, ou seja, se nós buscarmos de todo o nosso coração a Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus, se nós buscarmos de todo o nosso coração, assim como buscamos um tesouro escondido, se nós soubermos onde está um tesouro, nós vamos lá procurar, cavar, e a Bíblia está dizendo que se nós fizermos isso com a sabedoria, nós sabemos que é Cristo Jesus, então nós vamos entender o temor do Senhor e vamos achar o conhecimento de Deus. Amados, Cristo Jesus é absolutamente tudo o que nós precisamos. E nós precisamos desmistificar esse conhecimento de Cristo Jesus. Cristo Jesus não é um conhecimento teológico meramente, um conhecimento natural daqueles que nós encontramos nas universidades. Não, amados. Cristo Jesus, ele é uma pessoa. E para nós nos relacionarmos com ele, nós precisamos entender isso e nos relacionar como nos relacionamos com outra pessoa. O Senhor deseja se revelar a nós. Como assim se revelar? Ele deseja se mostrar a nós assim como ele é.
Mesmo enquanto estamos aqui nesse mundo, nós não podemos ver com os nossos olhos naturais, mas podemos ver pela fé. E Cristo Jesus quer se tornar conhecido. Ele quer se tornar conhecido de nós. Mas nós precisamos o quê? Buscá-lo. Nós precisamos procurá-lo. Nós precisamos nos render a Ele. Amados, que eu e você entendamos esse conhecimento não meramente religioso, não é participando dos cultos, apesar de ser importante nós participarmos dos cultos, não é fazendo simplesmente ouvindo um devocional ou lendo meramente a Bíblia. Tudo isso é importante para a nossa caminhada e para o nosso crescimento no conhecimento de Cristo Jesus. Mas nós não podemos estudar a Bíblia como se fosse um livro qualquer, não podemos ouvir um devocional como se fosse apenas nós aqui, né, do Ministério Vida. Eu ouço os devocionais da irmã Catiane como se fosse meramente a irmã Catiane falando. Amados, nós precisamos compreender que Cristo, ele é uma pessoa, ele quer se mostrar e se revelar a nós através da sua palavra, através da oração, através dos devocionais, através das pregações. Ele quer se mostrar a nós. E mais do que isso, ele quer um momento íntimo conosco. Por isso que Jesus falou, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E o teu pai que vem em secreto, ele vai responder a tua oração. Por quê? Porque Deus não quer apenas uma oração religiosa. O Senhor quer relacionamento. Quando entramos no nosso quarto e fechamos a nossa porta, talvez não seja no seu quarto, seja na sala, seja num lugar retirado onde você consegue orar em paz, seja lá num parque, no campo, eu não sei onde é, mas estabeleça um lugar que você pode ter comunhão íntima com a pessoa de Jesus. Ele quer falar, ministrar ao teu coração. Ele quer te revelar a verdade. Ele quer transformar a tua vida. Amados, ele quer mudar a nossa vida. Ele quer transformar, ele quer se relacionar conosco. Não é simplesmente sobre as mudanças que teremos, mas sobre as mudanças, na verdade, elas são um reflexo desse relacionamento. Sabe, quando nós vamos avançando e amadurecendo na nossa vida cristã, é porque é o impacto do nosso relacionamento com Deus. Por que temos visto tantos e tantos irmãos em Cristo que têm anos de caminhada, anos, 20, 30, 40 anos de caminhada, mas continuam imaturos espiritualmente falando, porque eles não se relacionam com a pessoa de Jesus Cristo. Eles não se relacionam com Deus. Eles têm um relacionamento mental, intelectual, religioso com a palavra, com Deus, como se Deus estivesse lá no sublime trono simplesmente e não estivesse aqui em nós por meio do seu Espírito. Amados, o Senhor é uma pessoa. Quando nós temos alguém que nós amamos, alguém que nossas conversas são edificantes, você pode pensar em uma pessoa assim que você gosta de estar com essa pessoa, porque as suas conversas são edificantes, porque vocês crescem juntos, vocês avançam, quanto mais vocês se conhecem, mais e mais vocês se rendem a Deus. Você consegue pensar numa pessoa assim? Imagine se, naturalmente falando, isso é extraordinário. Eu não sei se você tem uma pessoa com quem você possa dizer, uau, é uma amizade genuína, não sei, talvez um cônjuge, talvez um irmão, uma irmã, ou um amigo, uma amiga, irmã em Cristo, irmão em Cristo, mas que você possa dizer assim, uau, essa pessoa, de fato, nós temos uma amizade genuína, verdadeira. Por quê? Porque nós somos, assim como está escrito aqui em Provérbios mesmo, como ferro que afia o outro ferro. Nós vamos nos conhecendo e vamos amadurecendo e vamos crescendo e vamos sendo edificados em Deus. Como é um relacionamento saudável, gostoso. Você tem alguém que você possa pensar nisso? Se você tem, fica mais fácil, porque daí você pensa, uau, com Jesus Cristo é assim. Muito mais, infinitamente mais. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele é a sabedoria perfeita.
Nele, quando nós nos relacionamos com Ele, nós vamos recebendo essa verdadeira sabedoria, o discernimento, o entendimento, a inteligência, não meramente natural, mas sobrenatural, celestial. Ah, amados, e se você não tem, talvez você pense, poxa, eu não tenho um amigo, uma amizade assim, não. Então, faça essa amizade hoje, a partir de hoje, construa essa amizade com Cristo Jesus. Amados, quando nós nos dedicamos na leitura da palavra, quando nós nos dedicamos em oração, quando nós nos dedicamos a Deus procurando, como está escrito aqui, buscando mais do que eu busco a prata, procurando mais do que eu procuro um tesouro escondido, quando nós vivemos assim, amados, aí nós começamos a receber de fato o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria e começamos a entender o que é o temor do Senhor. Eu mencionei com os irmãos que eu resumo o temor do Senhor como uma consciência contínua da sua presença, seguida de uma resposta nossa a essa presença. Ou seja, eu não só sei que Deus está aqui continuamente comigo, mas eu respondo a Ele. Ou seja, eu me posiciono naquilo que Ele me direciona, que Ele me ensina, que Ele me corrige, que Ele me aconselha. Eu me posiciono em submissão, espontaneamente, intencionalmente. Eu falo, sim, Senhor. Veja que é quando buscamos o Senhor, a Bíblia diz que então entenderemos o temor do Senhor. A igreja hoje precisa se voltar para o Senhor, buscar o Senhor para entender o que é temê-lo. Tem muitas pessoas que estão dizendo que são cristãs. Amados, eu já fui assim. Eu sou cristã, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou cristã, é claro que eu sou cristã. Eu escuto pregação, eu escuto devocionais, eu leio livros, é claro que eu sou cristã. Mas eu não tinha o temor do Senhor. Por quê? Porque poderia até ter a consciência de Deus, mas não me rendia completamente a Ele. Não dava a resposta que Ele esperava de mim. Por quê? Porque Deus espera uma resposta e muitas vezes nós não estamos respondendo como deveríamos responder. Nós estamos resistindo à presença de Deus. Estamos resistindo à verdadeira sabedoria. Estamos resistindo àquilo que Deus estabeleceu para nós. Como que fazemos isso? Quando insistimos na vida desse mundo aqui, quando insistimos numa vida que não é uma vida de sinceridade, quando insistimos numa vida que não é uma vida de integridade, de justiça. Olha o que a Bíblia fala aqui, porque o Senhor dá a sabedoria e é da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os retos, outra versão diz para os justos. Escudo ele é para os que caminham na sinceridade. Em outra versão diz que ele é escudo para aqueles que são íntegros. Aqueles que caminham na integridade. O que é integridade? É sermos inteiros em Deus. Ele é dono, rei, soberano e líder de tudo que há em nós. Não tem nada que nós deixamos no mundo, nenhuma parte. Tudo em nós pertence a Deus. Tudo, espírito, alma, corpo, tudo pertence a Deus. Os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades, as nossas debilidades, as fraquezas do nosso caráter, tudo nós entregamos a Deus para que aquilo que precisa ser corrigido, Ele corrija. Amados, essa é a vida do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente. Que eu e você entendamos isso e comecemos a buscar ao Senhor assim como Ele é. Uma pessoa extraordinária, maravilhosa, que se entregou em nosso favor. Deus não está contra nós, Ele está por nós. Nós é que temos resistido à vontade de Deus. Nós é que não estamos aceitando as palavras do Senhor e não estamos guardando os mandamentos dEle. Quando eu falo guardar os mandamentos, não é guardar os 10 mandamentos.
Não é sobre isso, amados. Guardar os mandamentos é guardar a palavra do Senhor. Tem coisas que não tá lá nos 10 mandamentos e nós precisamos o quê? Guardar. Tem coisas que está ali nos 10 mandamentos, mas Jesus ampliou. Jesus disse, não, você diz que os 10 mandamentos diz que não pode matar, mas eu digo que se você odeia seu irmão, você já é um assassino. Lá nos 10 mandamentos diz que você não pode adulterar, mas eu digo que se você olhar para uma mulher com um coração e desejá-la, você já adulterou. Ou seja, Jesus amplificou os 10 mandamentos. Então, quando a Bíblia fala sobre esconder, sobre guardar os mandamentos do Senhor, é guardar a própria vida do Senhor, porque nós só podemos obedecer a Deus por meio dele, da capacitação que vem dele, porque Jesus é a videira, nós somos os ramos e sem ele nada podemos fazer. Isso está escrito em João 15:5. Amados, a verdadeira sabedoria é Cristo Jesus. E nós não podemos mais buscá-lo como se busca um miojo para almoçar. Não, sabe por quê? Porque Cristo é um verdadeiro alimento. Ele não é um miojo. Ele é aquele verdadeiro alimento que satisfaz genuinamente. Não podemos buscar a Cristo Jesus se ele fosse apenas mais alguma coisa na nossa vida, ou então como se nós fôssemos Deus e ele fosse o nosso mordomo. Senhor, eu te apresento aqui os meus pedidos, por favor, Senhor, em nome de Jesus, faz isso para mim. Não, amados, nós precisamos buscar ao Senhor com o entendimento de que Ele é Deus, de que Ele é tudo, de que Ele é a verdadeira sabedoria, de que nós em nós mesmos não somos nada e dependemos completamente dEle. Precisamos buscá-lo como se busca o ouro, como se busca a prata, como se busca um tesouro escondido. Precisamos buscá-lo como se busca a coisa mais importante da nossa vida. Amados, em nome de Jesus, a minha oração é que eu e você entendamos esse relacionamento íntimo, pessoal com Deus. É claro que nós lemos a palavra, nós oramos, nós ouvimos pregações, nós vamos para a igreja, nós ouvimos devocionais. Tudo isso faz parte da nossa caminhada cristã, mas nada se compara ao nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus, em que ouvimos ao Senhor, em que respondemos dizendo sim, amém, Senhor, aquilo que o Senhor me propor, aquilo que o Senhor colocar diante de mim, eu farei. Ainda que seja difícil, ainda que pareça complicado, eu farei. Isso, amados, é o temor do Senhor. E veja que a Bíblia diz que é quando buscamos ao Senhor e que nós entendemos o temor do Senhor e encontramos o verdadeiro conhecimento de Deus. Ou seja, se nós não buscarmos a Deus, não entenderemos o que é o temor do Senhor. E sem o temor do Senhor, nunca viveremos a vida plena que o Senhor tem para nós. Se nós insistirmos em viver sem o temor do Senhor, nós continuaremos a viver na carne, fazendo coisas que só satisfazem esse mundo aqui, que dão alegria somente para a carne, mas não alegram o Espírito Santo, não alegram o coração de Deus. Amados, que eu e você, nós comecemos a buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E amados, quando nós buscamos ao Senhor assim, nós precisamos entender que nós vamos nos deparar com a sua palavra. E a palavra de Deus, como está escrito em Hebreus, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções e as motivações do coração. Ou seja, se nós buscarmos ao Senhor dessa forma que nós estamos compartilhando aqui, que eu estou falando com os irmãos aqui, se nós buscarmos o Senhor assim, nós precisamos estar preparados para que a palavra de Deus adentre o mais profundo do nosso ser. E quando a palavra adentra o nosso ser, ela fere, porque uma espada fere.
Uma espada machuca. E por que que machuca? Por que que fere? Porque precisa dividir alma de espírito, precisa discernir as intenções do coração, precisa trazer à tona todas as impurezas para que elas saiam, para que nós possamos abandoná-las, confessá-las, nos humilharmos diante de Deus. Todo aquele que busca o Senhor de todo o coração vai encontrar a sabedoria, vai entender o que é o temor do Senhor, mas precisa estar preparado para ser ferido pela espada do Senhor. Amados, Deus, Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele não quer nos deixar do mesmo jeito que nós estamos. Quando Adão e Eva pecaram, por que eles foram expulsos do paraíso? Por que eles foram expulsos do Éden? Porque eles tinham uma natureza pecaminosa, a natureza espiritual justa, santa e reta deles tinha morrido. Se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles seriam eternamente pecadores, eles seriam eternamente corruptos, corrompidos. Deus não queria isso. Por isso Deus os tirou do Éden e colocou um anjo para guardar o Éden. Por quê? Para que eles não tivessem acesso naquele momento. Porque se naquele momento eles tivessem acesso, eles se tornariam eternos com a natureza corrompida. E o plano do Senhor era resgatar a natureza corrompida, a natureza pecaminosa, através de Cristo Jesus. E em Cristo nós somos restaurados, regenerados e recebemos uma nova natureza. E aí o Senhor vem com a sua palavra e Ele adentra o mais profundo do nosso ser, para que nós possamos ser moldados pelo Senhor, alinhados pelo Senhor, purificados pela palavra do nosso Deus. Que eu e você possamos buscar a Deus assim, com todo o nosso coração. E em nome de Jesus, se você ainda não tem buscado ao Senhor assim, comece hoje, estabeleça um relacionamento de intimidade, sabendo que o Senhor está por você, Ele não é contra você, Ele está por você. E se na sua vida começarem a surgir problemas, começarem a surgir situações que você nunca viu antes, começarem a vir incêndios, o fogo do Senhor sobre você, e de repente as fraquezas do teu caráter, as debilidades do teu caráter, elas começarem a aparecer, não tente esconder, não tente fugir, agradeça a Deus por isso, sabe por quê? Porque o Senhor está limpando, está purificando, está santificando. Deixa as impurezas vir à tona para elas saírem de uma vez por todas. Ah, amados, que eu e você entendamos essa nossa trajetória, nossa caminhada com Deus. Em nome de Jesus. O cristianismo não é uma religião, não é simplesmente uma religiosidade, uma espiritualidade, não. O cristianismo é relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a sabedoria de Deus entregue em nosso favor e por nós. Que eu e você entendamos isso e vivamos assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, pelo teu encorajamento. Pai, a minha oração é que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos. Pai, nós não queremos mais ficar parados, estagnados, não, nós queremos buscá-lo de todo o nosso coração. Não queremos buscá-lo como os hipócritas fariseus o buscam. Não queremos buscá-lo como se o Senhor fosse o nosso mordomo apenas para responder às nossas orações, os nossos pedidos. Não, Senhor. Nós queremos te buscar por quem o Senhor é, pela pessoa que o Senhor é. Queremos desenvolver um relacionamento contigo, sabendo que o Senhor é Deus.
E nós nos rendemos ao Senhor, ao seu conselho, ao seu entendimento, à sua sabedoria, ao seu discernimento. Nós nos rendemos à sua correção. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Pai, nos ajuda a viver assim. Pai, aqueles irmãos que têm vivido um pouco no mundo, um pouco contigo, não conseguem ficar firmados no Senhor. Pai, eu oro para que eles entendam esse relacionamento pessoal contigo. Não é sobre frequentarmos uma igreja, uma denominação simplesmente. Não! É sobre nos relacionarmos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É sobre nos relacionarmos com o nosso Senhor, com o Salvador da nossa vida. Pai, que eu e os meus irmãos cada dia mais compreendamos esse relacionamento pessoal com o Senhor. Pai, que enquanto nós nos relacionamos com o Senhor mesmo possa nos moldar, nos transformar, se preciso for nos humilhar. Nós nos rendemos a ti. O que queremos é que a nossa vida seja para a tua glória. Nós não queremos que aquelas coisas que ainda governam a nossa vida, que são desse mundo aqui, coisas carnais, nós queremos abandonar, abrir mão de tudo isso. Queremos buscar de todo o nosso coração ao Senhor, a tua palavra, a sua sabedoria. Queremos o Senhor Jesus. Queremos o Senhor Jesus. Nada mais nos basta a não ser o Senhor. Só queremos o Senhor Jesus. Nos ajuda a viver assim, Espírito Santo. Nos ajuda, nos fortalece. Fortalece os meus irmãos que estão desanimados, aflitos, angustiados. Aqueles que estão oprimidos, eu oro em nome de Jesus, para que toda ação das trevas que tem impedido os meus irmãos de se submeterem a Deus caia por terra agora em nome de Jesus. Os meus irmãos são livres para decidirem se sujeitar a Deus. Os meus irmãos são livres para dizerem sim e amém para o Senhor Jesus. Pai. Nós confiamos em ti e nós entregamos a nossa vida completamente ao Senhor. O que queremos é viver todos os dias da nossa vida para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.